Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos chegando, que hoje a gente vai falar de um tema bem legal, bem importante. Você que é mãe, pai, tio, tia, avô, é dinda, é cuidador, é professor, e você quer ter mais informações sobre educação respeitosa, sobre como a gente pode lidar melhor com os descontroles emocionais das crianças, chega aqui que você está no lugar certo. Essa live é para você e eu tenho certeza que vai te ajudar a lidar melhor com as situações difíceis aí na sua casa, tá? Hoje a gente está começando uma série de lives aqui na página da Educar com Leveza, com o propósito de ajudar as mães, os pais, os cuidadores que têm dificuldades com os desrespeitos, com a desobediência das crianças. Quem aí nunca reclamou disso, né? Meu filho não me obedece, meu filho não me ouve, não faz o que eu preciso. E aí a gente vai começar essa série de lives exatamente para tratar desse tema, da desobediência, e mostrar que é possível a gente lidar com essas questões e conseguir uma cooperação das crianças, uma forma melhor de lidar com isso sem punição e sem bater e sem castigar, tá, gente? É possível isso. Para quem não me conhece, eu sou a Érica Gomide, sou educadora parental certificada em disciplina positiva e hoje o tema, eu vou até escrever aqui, a gente vai falar sobre como se sentir menos frustrada com a birra das crianças. Então, eu vou escrever aqui e fixar para quem estiver chegando, saber de que a gente vai falar. Como se sentir menos frustrada ou frustrado, né? Com as birras das crianças. Boa noite, Thalita. Tema importante, não é? Como se sentir menos frustrada com a birra das crianças. Fixado. Muito bem, diga aí, Yolanda, boa noite todo mundo que está chegando aí. Quem já passou por uma situação de birra com seu filho? Já manda um coraçãozinho aí para mim, quero saber. Isso, manda aí pra gente saber. Quem nunca, né, gente? Muita gente reclama das birras dos filhos. Eu acredito que esse é um dos temas que os pais têm mais dificuldades. Eu percebo isso nos workshops presenciais que a gente dá, também nas perguntas, nas dúvidas dos pais. Esse é um tema principal. Quando o filho está na birra, o que eu faço com aquela criança que está naquele descontrole emocional? E aí eu já gosto até de esclarecer aqui que eu nem gosto desse tema birra, tá? A gente não entende que aquele descontrole emocional da criança é uma birra, porque como a gente vai ver aqui hoje, ele não está no controle da criança. Isso a gente vai explicar melhor aqui. Mas eu vou usar essa palavra birra porque é uma forma que vocês me entendem melhor e quando a gente fala birra, todo mundo sabe do que a gente está falando, né? E praticamente toda mãe, todo pai já passou por isso. Se você não passou ainda, provavelmente seu filho ainda é muito bebê. Ou você é muito abençoado, porque é um comportamento esperado, um comportamento esperado da criança, especialmente em algumas fases, em algumas idades, mas pode se prolongar bastante. Não quero desanimar ninguém que está com filho aí na idade de 2, 3 anos, mas o meu filho, que já tem 8 anos, ainda tem esses momentos, de vez em quando ainda faz birra, que a gente poderia chamar de birra, né? E é um comportamento que causa muita frustração para os pais, né, gente? Quem que nunca sentiu isso? Porque a gente, principalmente se você não entende esse processo, você não entende, a gente fica com vergonha. Você tá lá no meio do shopping, o menino se jogando no chão, gritando, todo mundo te olha, já esperando uma repressão sua e a gente fica envergonhado. A gente está no almoço de família, de repente está seu filho lá gritando, né, naquele descontrole e as pessoas julgam mesmo, a sociedade julga. E muita gente, antes de ser mãe, antes de ser pai, usa frases como, meu filho nunca vai se fazer birra, né? Birra é coisa de criança manhosa, é coisa de criança mimada, coisa de criança mal educada. Quem aí já falou isso e pagou a língua?
Conta pra mim, dá um coração aí se você já falou isso ou já pensou isso, viu lá no avião uma criança tendo esse descontrole e pensou, filho meu não vai fazer isso. Ou já ouviu isso de alguém que provavelmente não tem filho, né, para entender como é. É esperado, porque a sociedade julga mesmo. E a gente está aqui para desconstruir esse julgamento da sociedade, tá, gente? Então, vamos falar hoje aqui. Já aproveito, se você se identifica com esse tema, conhece aí uma amiga, um parente que está precisando lidar com isso, que está com essa dificuldade, ou o avô que você deixa seus pais, ou deixa seu filho com o vovô, com a vovó de vez em quando, e sente que esse familiar não sabe como lidar nesses momentos, já manda aí a live para um aviãozinho, para eles também poderem ter acesso a esse conteúdo, poderem usufruir desse conteúdo que ajuda muito. Oh, a Clara já falou e graças a Deus não pagou a língua. Que maravilha! Qual é a idade do seu filho ou da sua filha? Conta aí pra gente ver, pra gente ter uma ideia. E aí, a gente vai falar aqui também como é que a gente pode se sentir melhor quando acontecem esses comportamentos que, como eu falei, são esperados das crianças. Que a gente sente mesmo essa frustração, essa vergonha natural. Eu também sinto, tá, gente? Às vezes eu sinto até com mais carga, porque tô num lugar e aí meu filho tem esse descontrole e aí tem um peso maior, né? Nossa, mas ela é educadora parental e tá ali com o filho fazendo birra, não sabe ensinar, tá sendo permissiva, tem esse julgamento. E a gente, se não cuidar, se não tiver cuidado, a gente entra na vergonha e quer ir punir a criança, quer ir satisfazer o desejo da sociedade de repressão sem prestar atenção exatamente na necessidade que o nosso filho tem, tá? Então, ó, o que você não vai encontrar aqui nessa live hoje? Você não vai encontrar uma fórmula mágica para acabar com a birra, tá, gente? Não é isso. Infelizmente, eu até queria ter isso, mas não é. Então, não vai ser um manual para você fala isso que acontece isso, faz assim que acontece assim, e o seu filho vai ser um robozinho que nunca faz uma birra. Não vamos fazer isso aqui, porque a gente entende, quando estuda o comportamento da criança, o cérebro da criança, a neurociência, a gente entende que isso não é possível. Então, não é isso que nós vamos ter aqui, mas sim, eu vou te dar ferramentas e conhecimento que vão te ajudar muito a lidar com esses momentos. Tá bom? Só que não é viável essa expectativa social de crianças que não fazem birra, tá? Então, se o seu filho faz, saiba que tá tudo certo. Você não tá sendo uma péssima mãe, você não tá sendo um péssimo pai. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sei ser mãe, eu não sei ser pai, meu filho faz birra, descontrola. Não é isso, tá? Isso é esperado. A gente só precisa aprender a como lidar com esses momentos de descontrole. Tá bom? Então aqui hoje a gente vai ter essa grande oportunidade de compreender os nossos filhos como seres humanos que sentem, que têm espaço para expressar o que eles sentem, tá, gente? Que eles não vivem em função de agradar os adultos, em função de agradar os pais. Olha ali a Clara, realmente não existe manual. Ela tinha falado aqui a idade dos filhos, 14 e 3 anos, né, Clara? Ó, 3 anos é bem uma idade esperado se o seu filho fizer uma birra, tá? Não é que ele tem nenhum problema. Então, acontece, é esperado da criança. Então, a gente não quer crianças que vivam para suprir, atender às expectativas dos pais e se comportar como os familiares querem, né? Por mais que isso seria muito bom, muito fácil, mas a realidade não é essa. Alguém aqui, eu queria saber, já assistiu o filme novo da Disney, o Red? Me conta aí, dá um coraçãozinho, manda um coraçãozinho aí, ou no comentário, ou para subir um coraçãozinho. Se você já assistiu, eu queria saber quem já assistiu o filme novo da Disney, que está disponível lá na Disney Plus, que chama Red, que é um filme lindo, muito profundo. Eu assisti esse fim de semana com meu filho. Terminei morrendo de chorar. Vocês choram também, gente, com o filme da Disney? Eu choro muito. Ele é muito bonito, eu chorei bastante. E ele mostra muito bem essa pressão que a família e a sociedade faz na criança e no adolescente, no caso lá era no adolescente,
para atender à expectativa dos pais. Essa pressão que às vezes a gente coloca na criança, no nosso filho, para ele precisar agradar aos pais. É muito pesado isso. Olha, eu me arrepiei, me arrepiei de lembrar do filme, porque é lindo ver como que lá a personagem foi se livrando dessa necessidade extrema de só fazer o que a mãe esperava, de atender à expectativa da mãe. E como que ela se libertou disso. E aí mostrou, inclusive, a própria conversa da mãe com a sua criança interior e mostrando por que ela pressionava tanto a criança por aquele comportamento adequado, né? Porque a própria criança dela também não teve espaço para ser ela mesma. E a gente tira, quando a gente faz isso, a autenticidade dos nossos filhos. A gente faz com que eles vão se podando e perdendo o que eles têm de melhor, que é a sua essência, a sua autenticidade. Nicole, vou deixar gravada assim a live, tá? Se der tudo certo, se não der nenhum problema aqui, ela estará gravada. Então, gente, só trouxe esse pequeno spoiler do filme para dizer como é importante a gente ter esse novo olhar para as birras, tá? E para a gente, adulto, como eu já falei, ter esse novo olhar nos leva a nos sentir mais seguros, menos angustiados, menos envergonhados quando isso acontecer com a gente, no contexto social, no meio da rua, no meio do shopping, no meio da festa familiar, tá bom? Eu já atendi muitas pessoas, seja individualmente, aqui por direct, nos workshops presenciais. Nos workshops, principalmente, é muito legal, porque no workshop de disciplina positiva, a gente coloca os pais para vivenciar a disciplina positiva. Então, você literalmente entra no lugar do seu filho, você senta, abaixa lá e sente o que ele sente. E isso nos permite entender muito mais os nossos filhos e o que está por trás do comportamento deles, né? E quando eu já ouvi de muitos desses pais aqui nos workshops, a transformação que é quando você entende um pouquinho melhor o processo de amadurecimento das crianças, o funcionamento do cérebro delas, o que são comportamentos esperados, o que é realmente mãe ou não e o que é esperado da criança e como que a gente pode lidar melhor com isso, tá? O que está se passando ali na cabecinha da criança, o que está se passando por trás daquele comportamento quando ela começa a chorar, começa a se jogar no chão. Meu filho tem muito esse comportamento de se jogar no chão. E é incontrolável. Quando eu vejo ele tá jogado no chão. Conta aí pra mim aqui nos comentários. Quem aqui já tem filho ou já passou pela experiência de filho que tem esse comportamento de birra, qual é o comportamento que ele tem? Aqui é se jogar no chão muito, gritar. Tem criança que chega a se machucar. Alguém aí tem criança que se machuca? Tem criança que bate a cabeça na parede de tanta raiva, de tanto descontrole que ela se bate, ela se machuca. E é lógico que os pais ficam desesperados, né? Você tá lá e de repente seu filho tá batendo a cabeça na parede. Meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Dá mesmo um desespero. Eu sei que não é fácil, tá, gente? E cada criança é única, tem um temperamento diferente, vai reagir de uma forma diferente. Então, os pais ficam angustiados, frustrados. E é por isso que eu acho que o conhecimento é essencial. E a gente vai falar disso agora, tá bom, gente? Para a gente se sentir melhor, menos frustrado e mais seguro. Eu acho que o conhecimento é tudo na maternidade. Quando eu me informo, estudo e me informo, grita, dá um desespero terrível, puxando os cabelos, né, dela mesma. Alguém falou aqui, puxa os cabelos, grita, se joga no chão, dá um desespero mesmo. E o que eu estava dizendo, quando a gente se informa, a gente se empodera. A gente sabe que aquilo é esperado. E eu acho que em tudo na maternidade, por exemplo, quando você se informa sobre a amamentação, você fica forte para os palpites de dá uma fórmula, larga isso, seu leite está fraco, você não tem mais leite, né? Isso aí só atinge a gente, esses palpites, quando a gente está inseguro. E no caso da birra, eu acredito que é a mesma coisa. Quando eu não tenho a segurança de entender por que aquilo acontece, por que meu filho age daquele jeito, eu fico inseguro com os julgamentos. Agora, se eu tenho a informação,
se eu tenho a segurança, isso não vai me atingir. Muito pelo contrário, eu posso ajudar outros pais que vêm com esse julgamento. Eu posso informar, eu posso enviar artigos, eu posso enviar lives, eu posso enviar material e a gente vai contribuindo para melhorar, porque eu estou empoderada com informação, tá? Então, ó, muita gente fala assim, criança birrenta é criança mimada. Então, vamos começar com o primeiro mito aí. Diga aí pra mim, sim ou não nos comentários. Você acha que criança birrenta é criança mimada? Fala pra mim. Manda um coraçãozinho aí, quem acha que é. Ou manda sim ou não aí nos comentários. Ou manda um coraçãozinho de subir aí pra mim, quem acha que não é. Não é. Não, não, muito bem. Não, não. Isso. Não é criança mimada. Aí o que eu gostaria de falar sobre isso? Existe, é porque muita gente fala, mas tem criança que faz uma birra só para manipular os pais. E eu quero esclarecer aqui, que existe sim algum comportamento da criança que não é exatamente a birra, aquele descontrole emocional, tá, gente? Mas isso só acontece em uma casa, em uma família, em que não há espaço para chorar, tá? Tem pais que não permitem o choro dos filhos. A criança chora e o pai já fala logo, cala esse choro, chega, né? Engole esse choro, ou põe de castigo, vai chorar no seu quarto. Não tem acolhimento e não tem espaço para chorar. E tem muitos adultos que não suportam choro, que incomoda muito, e eu entendo que às vezes me incomoda muito. Aquele uau, uau, uau. Nossa, a gente tem que respirar fundo, que tem dia que a vontade é cala a boca, dá raiva mesmo, incomoda, eu entendo, tá, gente? Mas tem pai tem mãe que não suporta esse choro. E aí o que eles fazem? Quando a criança chora, ele cede. Então você tá lá no shopping, a criança quer um presente, quer comprar um brinquedo, quer um negócio, e o pai fala, não vou dar. E a criança começa a chorar, o pai não tem recurso, a mãe não tem recurso, não sabe o que fazer, acaba cedendo. Não, toma aqui, toma esse brinquedo aqui para calar o choro. E aí nessa situação, que isso acontece com uma certa frequência, a criança acaba entendendo esse mecanismo e cria esse artifício de chorar para conseguir o que quer. Isso existe? Existe. É aquele choro que você vê que não é aquele descontrole que a criança está descontrolada. É aquele choro que a criança chega e vai, já olhando pro lado assim, já viu? Para ver se ele vai conseguir, né? Mas isso não acontece se você tem na sua casa espaço para choro. Por quê? Porque a criança não vai ter como usar esse artifício. Aqui em casa eu falo muito pro meu filho. Meu amor, eu entendo que você está triste. Eu sei que você queria muito esse brinquedo. Você pode chorar, filho. Dá esse espaço para a criança. Se você está triste, você pode chorar, meu amor. A gente chora quando está triste e está tudo bem. Então, ele fala, ele poderia até falar, se eu chorar, ela vai me dar? Mas ele sabe que não. Você vai me dar? Não, a mamãe não vai te dar. Eu posso te dar um abraço, eu posso te ajudar a se acalmar, posso te ajudar a respirar junto com você, mas eu não vou ceder à pressão do choro. E aí, nessa situação, não tem por que a criança chorar para manipular, tá? Então, eu queria esclarecer essa diferença, que às vezes sim acontece um choro por artifício para conseguir alguma coisa, mas isso acontece só quando a criança não tem espaço para o choro e os pais cedem facilmente. Vanessa, você faz isso aqui de ceder? Ou de ceder ou de falar que pode chorar? Porque a gente precisa dar espaço para chorar, né? O choro tá tudo bem, todo mundo chora. Todo mundo deve chorar quando tá triste. Todo mundo deve pôr para fora e expressar o que sente. Isso, ó, meu filho já fala, mãe, tô triste, exatamente. O meu filho também, às vezes ele já vem chorando e com o bracinho aberto assim, já esperando um abraço, porque ele sabe que ele vai ser acolhido, né? Então, isso não é exatamente a situação da birra que a gente chama de descontrole emocional, tá? Como eu falei aí, não vai funcionar se tem espaço para choro. Mas então, o que é a birra? A gente vai falar um pouquinho aqui agora.
Fisiologicamente, como é que é o funcionamento do cérebro? Por que que acontece esse descontrole emocional? E o cérebro é um órgão nosso extremamente complexo, né? E lindo. Extremamente complexo e lindo. A gente poderia fazer milhões de lives aqui só explicando a estrutura do cérebro. Tem livros inteiros só explicando uma pequena parte do cérebro. Então é claro que a gente não vai aqui se aprofundar. Eu vou falar resumidamente e de uma forma mais didática, tá? Das partes principais que a gente precisa entender do cérebro para a gente lidar com a birra dos filhos. Tá bom, gente? Então, vou falar de uma forma bem resumida. O que a gente tem? A gente tem um cérebro primitivo, um cérebro instintivo, um cérebro emocional, que é formado inicialmente, desde quando a criança nasce. Ele já está ali totalmente formado, que é o responsável por inúmeras funções da vida e também é responsável pelas emoções, pelas reações de luta, de fuga, de paralisação. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. Esse é o cérebro que nos faz sentir, que nos faz sair do perigo, que nos faz fugir, que nos faz reagir. Então ele é muito importante. Dentro ali do sistema límbico, que é essa parte emocional do cérebro, existe a amígdala. A amígdala é uma partezinha cinzenta, uma massa cinzenta tipo amêndoa assim, que ela é responsável mesmo por essa fuga e luta e paralisação. Então, se você tá ali, foi fazer uma trilha, tá andando na trilha e vem uma cobra, vê uma cobra vindo. O que você vai fazer? A gente não vai olhar, né? Em geral, a cobra tá vindo, ou um outro bicho selvagem, a gente não vai olhar e falar, o que será que eu faço agora? Deixa eu lembrar da aula, já tinha morrido. A gente vai reagir, né? Tem uma situação emergencial, a gente vai reagir. Ou eu vou lutar com o bicho, tá vindo ali uma onça, sei lá, vamos falar uma coisa bem extrema. Ou eu vou lutar com a onça, eu vou sair correndo, fugir dela. Ou às vezes acontece de você paralisar e não conseguir fazer nada, né? Acontece isso. Você tá num lugar com seu filho, sei lá, o seu filho tá brincando em cima da cômoda e ele vai caindo. O que você faz? No instinto, né? Você já vai, reage rápido. Você, depois, muitas vezes, na hora até já, ativa o sistema nervoso, você já fica com a perna trêmula, né? Quem já sentiu isso? Já fica trêmula, nervoso, dispara o coração, porque é o sistema de sobrevivência. Luta, fuga, paralisação. Então, ali é que se concentram as emoções. É nessa parte do cérebro que a gente lida com essas questões da vida, com essas questões instintivas e com as questões emocionais, com o medo. Para você perceber se você está em perigo, você tem que sentir medo. O medo é essencial para a gente sobreviver, né? E também a raiva. Você está fazendo uma coisa, de repente, sei lá, você está dirigindo, de repente um carro cruza na sua frente. Você vai no impulso, às vezes você xinga. Por que você fez isso? Você leva um susto, né? Ativa essa parte do cérebro. Então essa é a parte primitiva do cérebro. E a criança, adivinha, e deixa eu falar um pouquinho logo da outra parte aqui. Essa parte, falando aqui da amígdala, gente, olha só que interessante. Eles já fizeram testes em animais em que eles queimam as amígdalas, excluem as amígdalas, e um animal perigoso, ele fica dócil. Olha só isso. Ele perde, assim, a reação sexual, ele fica um animal doce. E, por outro lado, se você põe uma carga elétrica ali na amígdala, ele fica extremamente agressivo. Para você ver a força que tem essa parte do cérebro. E aí, então esse é o cérebro primitivo. O Daniel Siegel, que é um autor maravilhoso do livro Cérebro da Criança, ele chama esse cérebro também de cérebro do andar de baixo. Alguém já ouviu falar esse termo? Para ele, a gente teria um cérebro do andar de baixo, um cérebro do andar de cima. Como se você tivesse uma casa de 2 andares.
O andar de baixo é o cérebro primitivo. O andar de cima é o cérebro mais evoluído, tá? Então, o cérebro mais evoluído é a parte do córtex, que a gente tem o córtex pré-frontal, que já é o responsável pelo raciocínio lógico, por você calcular, por você raciocinar, por você ter controle emocional. Essa é a parte responsável pelo controle emocional. É o córtex pré-frontal. Só que vocês sabem com qual idade que essa parte do cérebro termina de se desenvolver? Coloca aí nos comentários para mim, quem sabe? Qual idade vocês acham que essa parte que é responsável pelo controle emocional termina de se desenvolver? Alguém sabe? É por volta de 25 anos, gente. 25 anos, que essa 12 não. Olha só, isso, é por volta aí de 23, 25 anos. 7 não. Então, a gente espera, às vezes, de uma criança de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, que está ali naquele descontrole emocional, que ela tenha o controle emocional que muitas vezes a gente adulto não tem, né? Porque a gente também tem momentos de descontrole emocional, né? Então, lá no filme, voltando um pouquinho aqui, falando do filme Red, no filme, quando a menina fica com raiva, ela vira o panda vermelho, sabe? Quando ela tem uma emoção muito forte, ela vira o panda vermelho. Até mesmo uma emoção boa. Se ela vê um gatinho, uma coisa muito fofinha, ela virava o panda vermelho. Que ali, com certeza, ela está ativado, é o sistema límbico, é o cérebro primitivo dela. E ela precisou tentar aprender a lidar com o seu cérebro racional, com o córtex pré-frontal, para controlar e deixar de ser o panda e virar menina de novo. É muito bacana, eu recomendo vocês assistirem, tá, gente? E o Daniel Siegel, ele faz uma metáfora assim com a mão, por isso que às vezes eu ponho a mão assim. Ele explica assim, ó, é como se aqui é o cérebro primitivo, tá? Essa parte de baixo. E aqui, ó, seria a amígdala, essa pontinha aqui. E ela está coberta em volta pelo córtex. E aqui é o córtex pré-frontal, tá, gente? Então, o que acontece? Eu estou aqui numa situação, a criança tá aqui, tá de boa. De repente, ela viu que o Lego dela quebrou. Ela tá montando um Lego, sei lá. E o Lego, pum, quebrou. Ela fica puta na hora, pá, desativa, ela surta. Por uma coisa que às vezes a gente fala, nossa, mas uma coisa boba dessa, você vai fazer isso tudo? Mas ela perdeu, desconectou o córtex pré-frontal e ela tá agindo instintivamente. Ela tá só no instinto, assim como se ela estivesse fugindo de uma cobra. Tá? E a gente muitas vezes pega o nosso julgamento do que é importante, do que é relevante e coloca na criança. Mas para a criança, às vezes, o baldinho dela cair, derrubar a água, é uma coisa gravíssima. Para ela ativa o mesmo lugar que a gente ativa se a gente perde o celular, caríssimo, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito. Tá? E aí, quando acontece isso, ela não está consciente. O que é importante a gente entender aqui? Quando a criança está na birra de verdade, ela não é voluntário, ela não escolhe. Ela não fala, eu vou fazer uma birra. É involuntário. Quando ela vê, ela já está jogada no chão, ela não consegue controlar. Ela está assim, ó, surtada. Ela precisa de um adulto para ir lá e ajudá-la a se autorregular. Um adulto calmo, para ser modelo da calma. Ela precisa desse adulto para se autorregular. E isso acontece também com a gente, né, gente? Quem aí que nunca descontrolou e gritou com o filho? Às vezes a gente está lá se segurando, o filho está chorando, eu estou me segurando, ele não quer fazer a tarefa, eu estou me segurando. De repente ele bate um negócio, faz um barulho mais alto e eu explodo. Nessa hora eu também desativei o córtex pré-frontal, eu também agi com o meu cérebro instintivo. E eu preciso me afastar para eu voltar a me autorregular. E a criança, mais ainda. Só que o que acontece com a criança? Como ela tem essa parte muito pouco desenvolvida ainda, ela surta muito mais fácil. É muito mais... Com coisas muito menores, ela perde
essa parte de cima que protege as emoções dela. Ela perde essa parte racional que ajuda a se proteger, tá? E a gente também acontece isso, né? Quem já sofreu aí uma violenta emoção e quando viu, agiu de maneira que você nunca imaginou que agiria. Eu lembro, tem uma prima minha que eu lembro de contar, que ela sempre foi uma pessoa assim, vista como muito tranquila, muito centrada, né? Nunca tinha uma pessoa muito discreta. E ela perdeu o pai. O pai dela estava no lugar e infartou. E aí chegou a notícia para ela que o pai dela faleceu. E ela, no meio da rua, ela começou a gritar desesperadamente, chorar, e caiu no chão. E ela depois, como ela era uma pessoa assim, ela é ainda, né, uma pessoa assim muito centrada e com controle emocional muito grande, depois ela falou, eu nunca imaginei na vida que eu agiria daquele jeito numa situação. Mas você acha que naquele momento ela estava vendo? Ela não estava nem vendo, né? Ela estava agindo instintivamente, a gente perde o controle, não fica consciente do que a gente está fazendo. E com as crianças é a mesma coisa. Ela não está consciente quando ela está numa birra. Isso é muito importante, a gente grave isso. Quando o seu filho estiver lá, começando uma birra, gritando, lembre, ele não escolhe, tá? Ele precisa de você para ajudá-lo a se acalmar. Ele não está fazendo isso por querer. Não é eficiente, nem é humano você brigar com ele ainda, você calar o choro dele, você colocar ele de castigo, não é, porque ele precisa de ajuda. Fisiologicamente falando, a neurociência explica, ele precisa de ajuda para se autorregular, tá? Então isso é muito importante a gente entender, tá, pessoal? Porque não é verdade que quando a criança tem uma birra, eu preciso puni-la, eu preciso ser dura. Muita gente fala isso. Ah, mas eu preciso ser dura. Se a criança faz isso agora, depois ela vai virar bandido. Isso é um medo que eu escuto muito das pessoas. Se eu não for dura agora, meu filho vai virar bandido, vai virar criminoso. É melhor apanhar de mim agora do que da polícia. Isso porque ele está numa situação de descontrole emocional. Não faz o menor sentido. Tá, gente? Se a criança não tem desenvolvimento cerebral para agir diferente, eu querer puni-la por isso, eu preciso ajudá-la, até porque nós como pais, a nossa função é ajudar nossos filhos, é ensinar. Então, o que a gente tem que fazer é ensinar, ajudar a se acalmar. E a gente tem os neurônios espelho. Quem aqui vai ver um filme no cinema e morre de chorar junto com o personagem principal quando ele está chorando? Eu choro muito, né? Quem aqui vê alguém chorando e já começa a chorar? A gente tem isso. Vê alguém com muita raiva e às vezes até sente a raiva. A gente tem os neurônios espelho. E isso acontece também com os filhos. Se eu sou o modelo da calma para o meu filho e ele está lá surtado, eu ajudo meu filho a se acalmar, ele me copia. Quer ver uma outra situação legal? Quem aqui já ficou super ansioso para fazer o filho dormir logo, porque você queria descansar, né? A gente faz isso muito. Vai deitar com o menino, tipo, vou fazer ele dormir rapidinho, que eu tenho que fazer ainda um monte de coisa, estudar e assistir um curso. Aí você vai, todo agitado, né? Vai, filho, dorme. E o menino não dorme. Aí você vai, começa a ficar agoniado. Vai, filho, dorme. E a criança não dorme. E ela não dorme, porque ela sente como é que a gente tá. E aí quando você desiste e fala, caramba, não vai mais dar para eu arrumar a cozinha, eu já tô morta. E você relaxa. E às vezes cochila lá com ela, o que acontece? Aí a criança dorme. Ela sente o nosso relaxamento. Então, às vezes é melhor, quando a gente vai fazer a criança dormir, a gente deitar do ladinho dela e já pensando, se eu cochilar um pouquinho, tudo bem. Daqui a pouco eu acordo e vou, porque ela vai sentir a sua calma e vai dormir junto com você. Isso também são os neurônios espelho, tá, gente? Então, da mesma forma, olha que interessante isso. Da mesma forma em que eu, adulto, calmo, consigo fazer a criança se acalmar e se autorregular de novo, se eu não tô calmo, eu tô mais ou menos, a criança que tá surtada também me leva ao surto. Às vezes a criança que tava,
eu vou ficando também nervoso e daqui a pouco tá todo mundo gritando na casa e surtado e brigando e vira aquele caos, né? Então eu sei que é difícil. Alguns momentos a gente precisa de um tempo, a gente precisa buscar recursos, precisa respirar, mas nós é que temos o cérebro totalmente formado, inclusive a parte mais desenvolvida que fica aqui, ó, que inclusive nos leva quando a gente quer ter uma ideia, pensar, botar a mão aqui, que é bem essa parte que a gente precisa ativar quando a gente tem que se acalmar, ter controle emocional, pensar, ter estratégias, né? Então, cabe a nós, como pais, ser esse modelo da calma e do controle emocional para os nossos filhos. Isso é muito importante, tá, gente? E aí, isso que é a grande virada de chave aqui, porque quando eu entendo que esse comportamento é esperado para a idade do meu filho, que ele precisa da minha ajuda, quando eu entendo que isso não é vergonhoso, isso não é porque eu sou uma má mãe, não é porque eu sou um pai ruim, tá? Quando eu entendo isso, eu excluo de mim a culpa, eu excluo aquela vergonha. Eu vou conseguir, mesmo num contexto social em que as pessoas esperam coisas diferentes, eu vou conseguir me manter centrada e acolher o meu filho. Eu vou falar aqui já já alguns passos, então, como é que a gente pode positivamente agir no momento da birra, tá, gente? Eu vou explicar isso. Porque qual que é a forma errada de lidar? Já falei aqui algumas partes. Julgar a criança, menosprezar o sentimento dela, né? Achar que ela está fazendo drama, que ela está exagerando, que ela está querendo te manipular. Achar que você precisa punir, brigar, bater, colocar de castigo. Isso tudo são formas erradas, é mito. Isso não é verdade, tá, gente? A criança não vai virar bandido porque você não a colocou de castigo numa birra. Não é verdade. E a Jane Nelson, que é a criadora da disciplina positiva, ela sempre ensina que a criança se comporta melhor quando ela se sente melhor, não quando ela se sente pior. Então, um filho que está em qualquer momento, seja numa birra ou em outra situação, se comportando mal, a gente precisa entender o que está por trás. Não é ceder, hein? Não é ceder e fazer tudo o que ele quer, como eu já falei aqui, não é isso. Mas a gente precisa entender, acolher, ouvir e ajudá-la a se sentir melhor. Porque ela vai se comportar melhor quando ela se sentir melhor. É muito errado esse conceito de que punindo e fazendo a criança se sentir mal e culpada, de castigo, envergonhada, ela vai se comportar melhor. Não faz o menor sentido. Ninguém, nem nós adultos, nos comportamos melhor quando a gente está se sentindo pior. A gente se comporta melhor quando a gente é encorajado a isso. Tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo da piscina. Imagina que você está lá no churrasco no fim de semana, na beira da piscina com seu filho. E aí você fala para ele, a piscina, não pode entrar na piscina sem adulto, não vai. Cuidado, brinca longe da piscina, porque aqui você não pode cair na piscina, vai se afogar. E a gente tem muito o hábito, né, de falar o que não pode, falar os nãos. Não brinca aqui, não pula na piscina, né? E a gente sabe, estudando, que o melhor é falar o que ela pode fazer, né? Brinca naquela área ali, a partir daquele espaço. Mas enfim, você tá lá perto da piscina e aí seu filho cai na piscina. Começa a se afogar. Imagina se você vê a criança que está lá se afogando e você lá da beira da piscina começa a brigar com ela. Eu falei que não era para você entrar na piscina. E a criança tá lá se afogando. Eu falei que não era para você entrar na piscina. É óbvio que isso que eu tô falando é uma coisa surreal que ninguém vai fazer, porque não faz o menor sentido. O que a gente vai fazer? Correr e tirar a criança da piscina na mesma hora, lógico. A gente vai salvar a criança daquele afogamento. E depois, quando ela tiver sido atendida, tiver ido para o hospital se precisar, estiver bem, aí eu vou ensinar para ela de novo os perigos, falar por que não pode ir para a piscina, mostrar, tá vendo o que pode acontecer, o tanto que é perigoso, enfim. E a mesma coisa é na birra. A criança está se afogando nas suas emoções. Ela está se afogando nas suas emoções. E a gente vê muitos pais lá na borda da piscina brigando. Para com isso, não é para fazer isso, vai para o seu quarto de castigo. Em vez de salvar a criança que está se afogando. Percebem? Tanto que é diferente. Então a gente precisa salvar a criança
do descontrole emocional. Salvar é ajudá-la a se autorregular, é ser modelo da calma, é acolher e abraçar, lembrá-la. Calma, meu amor. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Mamãe tá aqui com você. Uá! Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Fala baixo. Se você também grita, para de gritar. Você não passa calma. Mesmo se a criança tá lá gritando, fale baixo. Filho, mamãe tá aqui com você. Respira, meu amor, eu tô aqui com você. Se ela vem te bater, aí você vai, eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Claro que você vai conter, você não vai deixar, você não vai apanhar. Você vai segurar, meu amor, mamãe não vai te deixar bater nela. Eu te amo e eu não vou aceitar que você me bata, mas eu posso te ajudar a se acalmar. Né? Se precisar, você só contém. Se a criança tá batendo a cabeça na parede, você não vai deixar a criança bater na cabeça na parede. Você vai segurar, você vai falar, filho, mamãe não pode deixar você se machucar. E tira ela de lá. Eu não posso deixar você se machucar. Respira fundo, a mamãe te ama. Eu tô aqui para te ajudar a se acalmar. Né? E aí, sim, a gente vai ajudar a criança a se autorregular. E depois que ela já estiver calma, que ela estiver emocionalmente controlada, ela já foi atendida, ela já se autorregulou, ela ativou novamente a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, aí sim ela pode aprender alguma coisa. Porque quando ela está no instintivo, ela não aprende nada. Tudo que você falar, tentando ensinar, dando sermão, é em vão. É totalmente em vão. Então, depois que ela tá calma, de preferência depois de umas horas, depois, mais tarde, quando ela já tá tranquila, filho, lembra aquela hora que aconteceu isso? Aí sim você vai explicar por que que não pode comprar o brinquedo, eu sei que você queria, negociar, aí sim você vai poder ensinar qualquer coisa, ensinar os seus valores, que é essencial a gente ensinar nossos valores. A gente vai ensinar tudo, mas é depois, tá, gente? Então, vamos ver aqui o que mais que eu queria falar. Diz aí pra mim, se faz sentido pra você isso tudo que eu estou dizendo. Manda aí um coraçãozinho pra eu saber o que vocês estão achando. Se vocês têm alguma pergunta, eu vou falar aqui mais uma parte dos passos que eu sugiro que a gente pode agir no momento de birra, tá? Conta aí pra mim. Tá fazendo sentido? Manda coraçãozinho. Se tiver... tem uma perguntinha aqui, deixa eu abrir. Não, acho que foi a pessoa pediu para entrar sem querer. Então, tá. Então, ó, beleza. Eu falei o que a gente não deve fazer no momento da birra, né? Que não é julgar, castigar, punir, brigar. Não é isso que a gente faz. Então, como é que a gente pode agir? Eu já falei aqui algumas coisas. Legal, faz super sentido, né? É isso. Faz, e olha, eu vou te falar, na prática, gente, vocês vão ver como é impressionante. Nas primeiras vezes, pode ser, se você não está acostumado a agir assim, pode ser que o seu filho estranhe, tá? Nas primeiras vezes pode ser que ele piore o comportamento até, porque ele está acostumado com a punição, com a repressão. Então, mas isso é algo que é um processo, que a gente vai criando esse entendimento. A gente vai criando esse músculo, essa parte aqui do córtex pré-frontal, ele também vai sendo exercitado, tá? Ele vai sendo exercitado como um músculo. Então, uma criança que está acostumada a ser acolhida, que tem essa calma em casa, esse modelo, ela vai melhorando, ela vai fazendo cada vez menos birras. Não é que nunca vai acontecer, porque todos nós podemos nos descontrolar em algum momento, mas vai ficando menos frequente. Ela vai passando mais rápido. Quando você oferece o abraço, ela já vai logo abrir o bracinho e vai te aceitar, vai aceitar seu acolhimento. Então, ela vai exercitando isso, vai criando uma criança mais segura, que sabe que pode sentir, tá, gente? Então, a gente está pensando no agora, como lidar com essa situação agora, e a gente está também, quando age assim, trabalhando no longo prazo, ensinando para os filhos as habilidades que eu quero que eles tenham quando adultos. Né? Que isso é mais importante do que tudo. A gente, na disciplina positiva, está sempre com foco no longo prazo. O que eu estou ensinando para o meu filho quando eu ajo assim? Que adulto que eu estou formando? Que adulto que eu estou deixando para o mundo? Então, eu vou colocar aqui, se você quiser anotar, pode anotar, mas depois da live eu vou fazer um post em que eu vou colocar
Eu já tinha feito esse post antes, eu vou repostar, na verdade, em que eu vou dar uns 10 passos para você lidar com a birra. Claro que não é algo fechado, claro que cada criança é única, cada situação é única. Você vai sempre ouvir tudo que você aprender sobre a disciplina dos filhos com o seu filtro, tá? Porque você, a mãe e o pai, são as melhores pessoas para entender seu filho, para saber como lidar com ele, para saber como falar com ele. A gente aqui só dá um direcionamento, tá, gente? Então eu vou dar aqui 10 passos que, se você seguir esses 10 passos no momento da birra, eu garanto, não é que nunca vai ter birra, mas eu garanto que a criança vai se acalmar e que isso vai se resolver. Umas crianças mais rápido, outras menos rápido, mas esse é uma forma da gente lidar, tá? Então vamos lá, quais que seriam esses passos? Primeira coisa essencial, mantenha a calma. Se você fica nervoso também, tudo desanda. Igual eu te falei, ficam 2 surtados brigando e é caótico, não dá certo. Então, primeira coisa, a gente manter a calma. A criança tá lá surtando, eu penso, respiro, se precisar fecha o olho um pouquinho e pensa, eu sou o adulto da relação. Respira, eu vou manter a calma. Mesmo se você achar que aquilo é sem motivo, que é um absurdo. Experimente, tá, gente, fazer isso. Mantenha a calma. Segundo passo muito importante, valide os sentimentos da criança. A gente tende muito, sempre, a desconsiderar as necessidades dos nossos filhos, a julgar pelos nossos olhos, a julgar o que ele está precisando pela forma como eu sinto, e não olhando de verdade para aquele ser humaninho que está ali na minha frente. Então, valide os sentimentos. O que é validar os sentimentos? Muita gente pergunta, o que é isso? Validar os sentimentos é eu ter empatia e mostrar que eu entendo. Ele quer o brinquedo? Tá lá gritando, eu quero o brinquedo. Meu amor, eu sei que você queria esse brinquedo. Mamãe entende que esse brinquedo é muito legal, né? Isso é validar, tá, gente? Não é dar o brinquedo. Validar é eu mostrar que eu compreendo. Eu já estive naquele lugar, eu já fui criança e já me senti assim. Às vezes a gente pode até falar, eu sei, meu amor. Quando a mamãe era criança, ela também ficava muito triste quando ela queria um brinquedo e não podia comprar na hora. Mamãe te entende, tá? Então, terceira coisa é isso. Segunda coisa é essa. Terceira coisa, estimula a criança a explicar com as suas próprias palavras o que está acontecendo. Quando ela já tem a idade que ela fala e explica, estimule que ela fale. Por quê? Quando a criança está surtada ali, ela está só no emocional, ela está com a parte racional desconectada, né? E quando a gente coloca a criança para expressar com palavras, ela ativa o raciocínio. Então, a gente está falando aqui de hemisférios direito e esquerdo que se integrando. A gente precisa integrar o emocional com o racional. Então, por exemplo, teve um dia que aconteceu, meu filho, comprei um picolé para ele, dei uma mordida no picolé. Aí, quando ele viu que eu dei uma mordida no picolé dele, ele ficou surtado, começou a chorar, e aí eu vi o que tinha acontecido, e ele... E eu falei, meu amor, o que aconteceu? Explica pra mamãe. E às vezes, meu amor, a mamãe não tá entendendo. Tenta falar com palavrinhas para tentar te entender. Porque aí quando ele começa a explicar, você mordeu o meu picolé, ele tá ativando o raciocínio. Então já tá ajudando um pouquinho a autorregulação dele, tá? Então sempre explicar com as próprias palavras. Isso também é um mecanismo muito importante em traumas, sabe, gente? A criança, sei lá, estava no carro e bateu o carro. Vocês já viram que muitas vezes a criança fica repetindo aquele fato que aconteceu várias vezes? Estava andando assim com a vovó e o carro bateu. Estava andando com a vovó e veio contando para todo mundo. Aquilo lá ela está falando, repetindo para integrar o racional com o emocional. O emocional foi muito forte e ela vai falando para integrar, fazer essa integração. Quando eu me separei, meu filho sentiu muito, obviamente, as crianças sempre sentem. E teve uma fase que eu sempre estimulava que ele explicasse, né? Meu amor, o que aconteceu? Para ele falar, mamãe e papai agora não são namorados. Mamãe tem uma casa, agora eu tenho 2 casas.
tem a casa da mamãe, tem a casa do papai. Isso ele vai integrando a emoção que está difícil de lidar ali, a confusão, as dúvidas, com o raciocínio. E aí teve uma vez que a gente fez uma viagem e ele, pouco tempo depois do divórcio, e ele saiu contando para todo mundo que ele via ele falava: mamãe, agora eu tenho 2 casas, mamãe e o papai moram em casas diferentes. Eles não são mais namorados, agora eles são amigos. E ele ia falando para todo mundo. E isso ele foi integrando de tal forma que quando a gente voltou da viagem, ele trabalhou tanto isso que ele mudou na escola, se tornou uma criança mais tranquila, que ele estava com alguns efeitos, sentindo mais nervoso, com essa angústia emocional da separação, né? Então, sempre estimule que a criança explique com as suas próprias palavras, seja o que for. O brinquedo, o que é, meu amor? Explica para a mamãe. É que o que eu quero é brinquedo. Qual brinquedo que você quer? Estimula para ela falar. Eu quero o brinquedo tal. E aí ela vai trabalhando o racional, tá bom? 4º passo aqui. Ajude a criança a se autorregular, respirando fundo, por exemplo. Isso a gente faz tanto a gente fazendo para ela ver. O filho tá lá, eu faço na frente dele. Às vezes eu nem preciso falar, respira. Eu vou fazendo que ele vai me imitar, né? Vou fazendo que ele vai me imitar. Se ele tá muito descontrolado e não percebeu o que eu tô fazendo para me imitar, aí eu posso falar: meu amor, cheira a florzinha, só pra velhinha. Cheira a florzinha, só pra velhinha. Ajuda a criança a se autorregular. Tem coisas que ajudam, sabe? Apertar uma massinha, dar uma massinha. Aperta aqui, meu amor. Coisas que ajudam a se autorregular. Passo 5. Explica o seu lado com poucas palavras. Se você precisar falar nesse momento, fale pouco. Não fale demais, porque não é hora do sermão. Na hora que a criança está lá na birra, não é a hora do sermão, como eu falei, porque ele não está com a parte racional ativada. Então, se eu precisar falar alguma coisa, eu falo pouco. Meu amor, mamãe entende que você queria muito esse brinquedo. E hoje a gente não vai comprar brinquedo, né? Filho, eu sei que você queria muito continuar assistindo TV. Eu sei que você adora esse desenho. E também é importante fazer a tarefa, amor. Agora é a hora da tarefa. Mas não fale assim: toda vez você faz isso, você chora, porque toda vez eu já expliquei, você não cumpre os acordos. Não fala demais, use poucas palavras, tá? Essa é a dica 5. 6. Mantenha a firmeza e o limite. Com respeito, mas mantenha. Você não vai humilhar a criança, não vai brigar, não vai pôr de castigo, mas você vai manter o limite. Isso é importante. Se é um limite inegociável, não é algo que existe abertura para você ceder, então mantenha, gente, porque a criança também precisa exercitar os músculos da frustração. E aí, quando os pais dão tudo, cedem sempre, a gente não está ajudando a criança, a gente está impedindo que ela exercite esses músculos da frustração, que ela vai precisar deles em muitos momentos na vida. Então, ela precisa praticar com a gente, tá? 7. Resista à tentação de ceder, né? Igual eu falei já. Mantenha a firmeza e o limite. Resista à tentação de ceder. Às vezes, é uma coisa de R$20. Você fala: ai, deixa eu comprar logo esse negócio para esse menino parar de chorar. Né? Às vezes você fala: então tá, assiste aí mais meia hora, porque você não aguenta. E a gente deve, a disciplina positiva é respeito mútuo, tá? Eu devo observar ao meu filho e a mim, respeitar ele e a mim. Então, eventualmente, tá tudo bem eu ceder. Tem dia que eu não estou aguentando mesmo. Tem dia que eu preciso que ele fique mais um tempinho ali, eu preciso ceder um pouco por mim. E a gente sempre tem a história do avião: põe a máscara primeiro em você, depois no seu filho. Tem dia que a gente vai precisar disso. Mas, em geral, na maioria das vezes, se você falou não, se você colocou um limite, não ceda pelo choro. Mantenha o limite, resista a essa tentação de ceder. Se não é algo negociável, tá, gente? Negociar é sempre legal. Se é algo negociável, às vezes a gente põe regra demais só para estar num lugar superior de quem impõe as regras, sendo que era uma coisa que nem é tão importante. Dá pra gente negociar ali, dá pra deixar mais uns minutos. Sempre eu sou a favor de negociar quando dá para negociar, tá? Agora, se não é uma situação negociável, você não vai comprar aquele brinquedo lá que ele quer, não saíram para isso, não é o momento, então não ceda. 8, muito importante também. O passo 8 seria: ignore os julgamentos. Isso eu sei que é importante, mas eu sei que é difícil,
mas é muito importante. Ignora o que as pessoas estão falando e estão pensando, e às vezes é a gente que também fala. Imagina, né? O que eles estão pensando de mim? Ai, que vergonha, nanana, mas ignora. Você tá lá no meio do shopping. Eu sempre crio assim uma bolha. Eu me coloco, eu e meu filho, numa bolha e penso: o que é mais importante? O que essas pessoas, às vezes até desconhecidas, vão pensar de mim? Ou o que eu estou ensinando para o meu filho? Né? O que é mais importante? Seja um parente, porque a avó, os parentes vão pensar, vão me julgar, ou o que eu estou ensinando para o meu filho? Então, cria uma bolha entre você e ele. Se for possível, afasta ele um pouquinho, vai para um lugar mais calmo para você poder conversar e ajudar ele a se acalmar. Mas às vezes não é possível, é ali mesmo. E aí você cria essa bolha, conecta com ele, abaixa na altura dele, olha no olhinho dele, abraça, mostra que você tá ali. E se estão achando que você é permissiva, problema da pessoa que tá achando, né? Ignora, gente, os julgamentos. 9. Ofereça um abraço. O abraço é uma ferramenta poderosíssima que às vezes a gente esquece de usar na educação dos nossos filhos. Não é brincadeira, é verdade. Tá? Se a criança não está acostumada, ela pode estranhar no começo, mas o abraço acalma, gente. Quando a criança está muito nervosa e ela abraça, ela respira, ela calma, então ela ativa a parte racional do cérebro, ela começa a se autorregular. E se a gente abraça, principalmente desse lugar de um adulto controlado emocionalmente, tranquilo, a gente passa essa calma pro filho, né? Não é à toa que a gente faz com o bebezinho, quando o bebê começa a chorar, a gente pega, dá colinho, a gente pega e abraça, a gente pega e respira com ele no colo e passa a nossa calma para ele, né? E com as crianças de todas as idades e também com o cônjuge, com o amigo, né, gente? Tem um amigo aí numa situação de descontrole emocional muito forte. O que a gente faz? Com adultos é mais fácil, a gente não pensa em punir um adulto que está chorando, um adulto que está sofrendo. A gente vai lá e abraça, a gente acolhe o adulto. Mas a gente tende a ser muito cruel com as crianças. A gente faz coisas com as crianças que a gente não faria com nenhum amigo. A gente não faria com o filho de nenhum amigo. E às vezes a gente faz com o nosso filho com esse medo de ter que educar, com esse medo de não ser permissivo. Então, abrace, ofereça abraço, use essa ferramenta na sua casa. E a 10ª é, que eu já falei aqui também, não use castigo, punição, recompensas, rótulos, tá? Não use isso porque a gente tá sempre com foco no longo prazo. A gente não tá pensando só em agora. A gente não quer só que ela calhe o choro. A gente quer ensinar habilidades de vida. A gente quer que nosso filho tenha recursos para lidar com as suas emoções, que ele saiba que ele pode sentir, que ele pode expressar, que ele aprenda a exercitar esse músculo do controle emocional para lá na frente ele conseguir tratar bem as pessoas, conseguir se controlar no momento estressante ali do vestibular que ele vai fazer, de uma prova, alguém que mexeu com ele na rua, um bullying que ele sofreu na escola. A gente quer ensinar, então a gente na educação dos filhos, mesmo os pequenininhos, a gente está plantando para a gente colher no futuro, tá? Então vamos ter sempre isso em mente. O que eu estou ensinando para o meu filho quando eu ajo assim? E rótulos só prejudicam, os rótulos deixam as crianças com baixa autoestima, mesmo rótulos bons, mas isso aí é tema para outra live, a gente pode fazer lá de rótulo um dia. Né? Recompensas que muitas vezes as pessoas acham que são boas. Hoje você não fez birra, tem gente que põe uma estrelinha e dá um... Gente, isso é tão absurdo. Vou dar aqui uma estrelinha porque hoje você não chorou, hoje você não fez birra. Gente, isso é um absurdo. Eu já estou falando, agindo contra a própria capacidade da criança. É igual eu dar estrelinha porque a criança que não fez xixi na cama, mas uma criança que não está com o desenvolvimento maduro ainda para o desfraude. E aí eu vou recompensá-la por uma coisa que ela não tem capacidade de fazer. E fazemos coisas absurdas com as crianças, essa é a verdade. E por isso que é essencial a gente se informar, a gente estudar, a gente entender como é que os nossos filhos funcionam. E aí quando a gente entende isso, só fechando, a gente se sente seguro, a gente sabe o que está fazendo. E quando a gente sabe o que está fazendo, não vem sentimento de culpa. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vem frustração. Eu sei que faz parte aquela birra. Eu sei que o comportamento do meu filho quer comunicar alguma coisa para mim. Eu sei que tem algo além,
que tem algo por trás daquele comportamento. Então eu não vou punir, eu não vou ficar com vergonha, eu vou simplesmente estar centrada, segura e vou agir da forma que o meu filho precisa para ele aprender. O foco é ele, para ele se desenvolver bem, né? É isso, gente. Principalmente, esses são os 10 passos que eu acredito que nos levam a lidar de forma muito tranquila com esses momentos de descontrole, tá? Não tão tranquila porque tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que eu tô nervosa, então é difícil para mim passar essa calma. Mas quando a gente tá bem e consegue seguir esses passos, a criança se acalma, é impressionante. Tentem aí, me contem, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa. Alguém perguntou assim, a partir de quantos anos a criança começa a fazer birra? Exemplo, bebê de 2 anos dá birra? Sim, 2 anos já é uma idade que, inclusive, alguns chamam de terrible true, né? Que outros já dizem que os 3 é pior. Sim, 2 anos é tipo o auge famoso da birra. 2, 3 anos, eu achei aqui na minha casa que com 3 foi pior. Com 2 eu achei que já tinha, mas com 3, nossa senhora, qualquer coisinha ele estava perdendo o controle, a gente precisa de muita calma para poder lidar bem com isso. Mas sim, 2 anos a gente já se considera isso sim, essa birra. Maravilhosa, que bom que vocês gostaram. Vem se acalmar no meu abraço, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Filho, vem se acalmar no meu abraço. Eu tô aqui com você. Conta com a mamãe. Para dar o brinquedo? Não. Para ceder? Não. Para te ajudar a se acalmar. Faz toda a diferença isso. Fico calma, mas não mexo mais quando meu filho está surtando. Ele te empurra, te bate. Então, às vezes a criança não aceita o abraço mesmo, tá? Nem é toda criança que aceita. Tem criança que aceita e aprende a aceitar, depois já vem com o bracinho aberto. Tem criança que não aceita, ela precisa do espaço dela. E tá tudo bem também. Aí a criança não quer, você fala, tudo bem, meu amor. Quando você quiser, eu tô aqui do seu lado. Aí você não vai forçar. Não invada o espaço da criança também para dar um abraço forçado, jamais. Você pergunta, você quer um abraço? Mamãe pode te dar um abraço? Não! Tá bom, meu amor, eu tô aqui do seu lado. Se você quiser, só falar. Mamãe tá aqui para te ajudar. E aí se mantém ali presente. Tem gente que também fala, ignora que passa, né? Deixa a criança lá dando birra e sai, vai andando, finge que vai embora, deixa a criança com mais medo ainda, ela já tá surtando emocionalmente. Aí tem gente que acha que tem que passar medo ainda na criança de ficar lá sozinha, largada, esquecida. Gente, sem comentários, né? Não faz o menor sentido. A gente tem que ajudar o filho. Ajudar. Se nós, pais, que somos os responsáveis por eles, não formos complacentes, não formos a pessoa que vamos ensinar, que vamos entender, que vamos acolher, que vamos ajudar, que crenças ele está formando sobre a vida e sobre o mundo, sobre ser amado, né? Isso é muito importante mesmo, tá? Então, vou ver aqui, se tiver mais alguma pergunta, já manda aí, que eu respondo antes de encerrar. Ou se não, minha filha está chorando muito, não quer ir para a escola. A fase de adaptação escolar já é um momento específico, que também já dá uma live aqui para a gente fazer. As crianças sentem mesmo, principalmente se ficou nessa época da pandemia muito fora, muito com você, né? Qualquer coisa, gente, manda mensagem lá, manda direct, que sempre que eu posso eu respondo e dou pelo menos alguma luzinha aí para ajudar de alguma forma, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quando fica com raiva, sai jogando tudo, quebrando as coisas da casa. Pois é. A gente não vai aceitar isso. Acolher não quer dizer que eu vou deixar ele sair quebrando a casa. Claro que não. Igual eu te falei. E falei aqui. A gente vai conter. A gente vai, se precisar, segurar a mãozinha dele. Fala, meu amor, eu não vou deixar você quebrar tudo. Segura aqui, ó, essa massinha, aperta a massinha, sabe? Às vezes a roupa, embola assim a blusa, aperta a blusinha, meu amor, põe essa raiva em algum lugar, bate na almofada, a raiva é ok. Todo mundo sente raiva, expressa em outro lugar, que não seja quebrando as coisas, se machucando ou batendo no outro. E a gente vai ensinando isso pra criança, tá?
Um aluno na sala de aula, o que fazer? Ó, o Vicente perguntou aqui, um aluno na sala de aula é a mesma coisa. Eu sei que às vezes o professor tem que dar atenção para todo mundo e ele não consegue dar essa atenção individualizada, mas o ideal é você pegar um pouquinho do tempo e dar essa atenção, porque a criança precisa. Ele tá lá descontrolado, gritando, você vai deixar o menino lá? Vai mandar para a direção? Vai brigar? Não adianta, você precisa ir lá, nem que você vá dando aula, acolhendo ele aqui, abraça, fala alguma coisa, dependendo da idade, não sei a que idade que seria esse aluno aí, mas é isso, muitas escolas que aplicam a disciplina positiva criam os cantinhos da calma dentro da sala de aula. E aí, quando tem uma situação que uma criança está muito nervosa, você já sugere: fulano, você quer ir pro seu cantinho da calma ali? Que não é um cantinho do pensamento, tá, gente? Não é um lugar para sofrer. É um lugar onde ela vai ter alguma coisa legal para fazer, para ajudar a se acalmar, um livrinho legal, uma pintura, uma massinha, alguma coisa. E a gente vai... Sempre o foco, seja do professor, dos pais, dos cuidadores, é ajudar a criança a se sentir melhor, a se acalmar. Não é reforçar o comportamento ruim que ele fez. Se ele bateu em alguém e eu vou passar a mão na cabeça dele, não é isso. Mas é ajudar a criança a se acalmar primeiro, para depois eu conseguir ensinar alguma coisa. Beleza, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se eu tiver perdido alguma coisa, depois vocês me mandem, tá bom? Esse tema é muito bacana, então acompanhem aí as próximas lives que a gente vai fazer. Acreditem, dá pra gente educar o filho, conseguir cooperação, que não é exatamente a obediência, mas é a cooperação, sem punir, sem bater, sem gritar, tá? Vamos comigo que eu vou fazer várias lives relacionadas a esse tema e a gente vai desenvolvendo isso junto. Apliquem na sua casa. Se você aprendeu alguma coisa, me mande e aplicar na sua casa e for legal ou não for legal também, mande para mim. Eu adoro receber os feedbacks de vocês. Adoro saber que você testou e se não deu certo por algum motivo, a gente tentar ver o que está por trás disso, tentar outras alternativas. Se deu certo, saber que houve uma transformação na sua casa. Eu amo saber isso. Isso me nutre muito, saber que algum conteúdo aqui da página levou uma situação mais leve para sua casa, mais calma. Tá bom, pessoal? Grata demais pela participação de vocês, por vocês estarem aqui. E estamos juntos. Até a próxima, tá bom? Ótima noite para todos. Mande coraçãozinho aí para mim.